Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando a Ruy Lopes. A partir do Grischuk contra o Nadir. Foi jogado em 2007 essa partida. Bora lá? Vamos ver o que vai acontecer. Nós estamos estudando os gambitos, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. E4, o Grischuk está de brancos, o Nadir de negras. E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, até aqui tudo. A6, bispo A4, D6. C3. Pergunta: não foi possível jogar roque no lance 5, né? O que ele está dizendo é o seguinte: em vez de jogar C3, jogar roque aqui. Não foi possível jogar roque, primeiro evitar esse lance? Sim. Mas você pode ter que contar com igualmente irritante. Bispo G4, H3, H5. E captura o bispo e vai ser um bombardeio aí. Vai abrir a coluna H. A dama tá ameaçando entrar aqui. É irritante. Mas vamos lá, mas não foi isso que jogaram, né? Jogou C3, F5. A variação da sexta. O preto ataca o ponto E4 do estilo Schliemann, né? Que nós vimos já no gambito lá. A justificativa posicional, no entanto, é mais parecida com a do ataque de Marshall. A negra sente que pode jogar um pouco extravagante, pois o movimento lento das brancas, que foi o C3, não só falhou em desenvolver uma peça, mas também tirou o C3, uma casa ótima para o cavalo, que está em B1. Então eu vou jogar o quê? E por F5, bispo por F5, D4. Tradicionalmente, a continuação usual não seria isso, né? Seria roque, bispo D3. Mas Kasparov demonstrou que as brancas não precisam permitir que o seu peão D2 seja bloqueado pelo bispo negro, que foi o caso aqui, né? Esse bispo vai infernizar. Jogou E4, D5. Se as brancas retirassem o cavalo de F3, ela perderia a chance de atacar, né? E por F3, dama por F3, dama E7, cheque. Pergunta: as negras não podem ganhar uma peça aqui com bispo por cavalo, D por C6, B5. Sim, mas não se esqueça que estamos seguindo a preparação de Kasparov com a branca. Então é provável que haja uma compensação bastante potente. De fato, depois que bispo B3, bispo G6, roque, o rei preto está preso no centro. E não há como relaxar o jogo. Por exemplo, cavalo F6, bispo H6, D5. O último lance das brancas foi uma maneira inteligente de impedir o desenvolvimento. Bispo E7, como o bispo por G5 seguiria. Enquanto isso, depois de G por H6, torre de F1, cheque, bispo E7, dama por F6, torre F8, dama G7. As pretas não teriam defesa contra as torres brancas duplicadas ao longo da coluna E. Se for ver, ele pode trazer aqui, vir a outra aqui, duplica fácil, né? Jogou o quê? Então podia ter jogado torre de F1, cheque, bispo E4,
torre de A, D1, bispo E7. Depois daqui, se jogar dama E7, dama H3, G por F6, F3, ele vai recuperar, né? E 18 ataques de F por E4, as brancas são implacáveis. Será? Torre por E4, se pegar a torre cai o bispo. Mas cai a dama aqui também, mas vai dar D por E4, torre por D8, cheque, bispo por D8, dama G3, G por H6, torre E5, cheque, bispo E7, dama por C7, torre D8, me achando da mata aqui. Não dá para dar o mato do corredor porque o bispo está defendendo essa casa aqui, né? Dama B7, cavalo D5, peão C7, cavalo por C7, dama por C7. E as brancas recuperaram esse material com uma iniciativa contínua. Aqui podia ter jogado torre D6, dama B8, cheque, torre D8, dama E5, torre F8, dama H5, cheque, rei D7, dama por H6, torre F6, dama por H7, tá fazendo uma limpa, né? Torre de F8, dama por E4, torre de F2, torre de F por E2, dama B7, cheque, rei E8, torre C8, dama D8, cheque, bispo D8, dama C6, cheque, e acabou, né? Não acabou, então já caiu tudo, né? Mas daí a única casa que o rei tem é aqui. E pimba. Vai botar o bispo aqui. Aí não dá mais, né? Aqui. Aqui já vai cair tudo, né? Aí pensa bem, se ele troca. Se ele. Aqui na situação das negras está crítico. Mas vamos voltar à partida. Ele jogou rei D1. É vital que as brancas limpem a coluna E da sua torre. Porque ele precisa da cravada para recuperar material. Então jogou bispo E4. Dama H3. Observe como ao retirar-se para a segurança, a rainha branca garante que o rei preto não possa escapar do centro, atirando na ala da dama. Bispo por D5. Óbvio, mas insuficiente. Se preferir o 11, B5. D por C6. Bispo por A4. Torre 1. Cavalo F6. F3. Vai cair o bispeto. Recuperando a sua peça de maneira semelhante à continuação do jogo. Ele é crítico aqui, ó. Dama F7, D por C6, bispo por C6, ou aqui, ó, torre 1, cheque, bispo E7, bispo por C6, cheque, B por C6, cavalo D2, cavalo F6, cavalo F3, roque, cavalo G5, dama D5, rei C2, olha, ao invés de bispo D2, H6,
As brancas não podiam jogar cavalo E6 por causa de cavalo E4. Dando a variação, né? Torre de A, E8, bispo D2, H6, deu um totalzinho no cavalo, cavalo E6, agora veio, cavalo E4, dama D3, dama por E6, torre por E4, dama F7, torre de A1, dobrou as torres, quando as brancas têm um controle sólido da posição. Né? As brancas tentaram melhorar com o retiro do bispo. Bispo B3. Ele logo conquistou a posição vencedora. Né? D5. Tudo bem para as brancas, mas parece que as pretas podem se safar. Dama por F2, por exemplo. Bispo por G8. Bispo E7. Mas não assim. Se joga a torre por G8. Dama E6. E a casa vai estar prestes a cair, né? Em vista do ataque ao G2, né? Branco você tenta melhorar. O bispo C4. Bispo por G2. Torre F1. Bispo por F1. Bispo por F1. Mas dificilmente é uma tentativa vencedora, né? Aqui podia jogar também o cavalo D2. Um pouco sorrateiramente. As brancas se abstêm de dar cheque no E1. Porque ele quer dar às negras a chance de colar seu bispo numa casa plausível mais ruim. Bispo D6. Caindo na isca, o preto deve se contentar com o modesto cavalo F6. Torre 1, cheque. Bispo E7. Torre 1, cheque. Ou torre 1, cheque. Cavalo E7. Cavalo E4. Não pode capturar o cavalo se não cai a dama. Aqui as negras estão em apulo já, né? Por a melhor das hipóteses, o centro será esmagado em cavalo por D6. O cavalo pelo bispo dobra ali e fica péssimo. Mas poderia aqui, continuar aqui, né? Roque, cavalo G5, dama F5, G4, dama G6, bispo C2. Não pode capturar o cavalo, senão a casa cai lá embaixo, né? Porque se a dama capturar aqui, cai aqui. Aí jogar dama por C2, cheque. Rei C2. Torre por F2, cheque. Bispo D2. H6, deu um totalzinho no cavalo. Cavalo E6. Cavalo G6. Dama E3. Torre por H2. Dama D4. E as brancas ganham, né? Mas o que eles jogaram. Rei E1. O alfinete garantirá que as brancas recuperam a peça com as melhores chances no meio do jogo ou no final do jogo. Pergunta. Mas como sabemos disso? Existe alguma maneira de dizer se o sacrifício funcionará além de calcular variantes? Resposta. Se você quer conhecer o justificativo posicional para o sacrifício das brancas, não precisa mais do que procurar a cravada na coluna E. A incapacidade das pretas de castigar ela da dama, o bispo negro paralisado em F8. Verdade, o bispeto está aqui paralisadaço. Não joga. E os sepultados, e portanto ele levanta e recorra a H8.
Como consequência desses recursos, as brancas têm uma vantagem no poder de fogo onde é importante, ao longo da coluna E. Seria realmente estranho se as negras pudessem escapar de seus problemas, embora seja sensato verificar que pelo menos algumas variantes para verificar se esse é o caso. Bispo por E8, cavalo D2, D5, F3. E a casa vai cair, não, ele vai recuperar a peça. Esse pequeno peão demolirá as barreiras negras da coluna E. Cavalo F6, F por E4, T por E4. Agora, como continuamos o destaque, o ataque? Cavalo por E4. Espero que você não tenha se sentido muito aliviado para recuperar a peça, pois as brancas precisam abandonar o outro cavalo se quiser obter o valor total na coluna E. Cavalo por E4. Plishuk sabe que o cavalo negro cairá mais cedo ou mais tarde, pois é duplamente preso contra a dama e os reis negros, e o rei negro. Ele não precisa se apressar para recuperar a peça. Bispo por C6, B por C6, rei C2, rei F7, dama F5, cheque, rei F6, dama E4, rei G6. Milhões de ataques promissores no tabuleiro de xadrez foram frustrados por uma troca oportuna na hora da dama, mas essa linha de vida não será suficientemente forte para salvar as negras. Bispo F4, bispo D6, bispo por D6, C por D6, torre F1, cheque, rei G8, torre DA E1. A inevitável troca na ala da dama garantirá que as negras sobrevivam ao ataque de mate, mas no final será horrível, o final do jogo será horrível para ele devido aos seus peões fracos na ala da dama e a péssima posição da sua torre H8. A torre está aqui péssima mesmo, fechada pelo rei, né? Inevitavelmente, entre jogadores fortes, as pretas só podem se libertar às custas de um peão que a técnica de chute converte suavemente em vitória. Os movimentos restantes foram torre F8, torre F8, torre por F8, cheque, rei por F8, rei D2, dama por E4, torre por E4, rei F7, torre B4, rei E6, torre B6, torre F8, rei E2, o rei impede a entrada da torre. E lá do outro lado não tem muito jeito, um peão vai cair. Torre F5, torre por C6, torre E5, cheque, rei D3, torre D5, cheque, rei E3, torre E5, cheque, rei D3, torre D5, cheque, rei C2, não quis empatar, torre F5, torre por A6, torre F2, rei B3, torre por G2, torre A7, H5, H4, torre G4, A4, G6, A5, torre por H4, A6, torre F4, G7, rei D5, A7, torre DF8, rei A4, rei C5, rei A5, e as negras ao abandonar, né?
porque não tem muito jeito, vai cair tudo e as negras vão ganhar fácil esse jogo. Valeu, pessoal, partida muito interessante, que usaram a Shirima. De novo, amanhã, na terça-feira, a gente já troca o gambito e bora estudar outros. Valeu, pessoal, muito obrigado. Não esquece de curtir o vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. E eu sempre publico quase todos os dias 2 vídeos por dia, de segunda a sexta. Os finais de semana, não. Nesse último sábado eu postei, né? Porque sexta-feira eu tive um compromisso, infelizmente não consegui postar. Daí eu postei no sábado, tá bom? Mas foi uma exceção. Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço. Yugi Shu, que papo é essa? Até mais.